Portanto, eu nasci em Passo de Arcos, o meu pai já tinha nascido em Passo de Arcos, naquelas casas que ficam logo a seguir à Marginal, que não tinham a Marginal à frente, e que, portanto, saía-se da casa e era areia e era o Rio Tejo. Saía-se de casa e era logo ali assim, portanto, muito perto do Palácio dos Arcos, era onde meu pai vivia, e onde era filho de uma senhora natural do Eiras, muito pertinho da Igreja da Misericórdia, daquela Igreja da Misericórdia de Santa Amaro, e portanto, casou com um beirão, que era o meu avô paterno, e vieram viver para Passo de Arcos, para quem também conhece Passo de Arcos, por cima da farmácia do vinho. Aquela enorme casa, era uma casa com 12 divisões, com um corredor com aí uns 12 metros, em que nós netos brincávamos naquele corredor enorme. E, portanto, a família do meu pai era ligada mais, a mãe, portanto, o Eiras, o avô Beirão. E depois é engraçado porque, como é que se faz a ligação com a minha mãe, que era algarvia? Passo de Arcos transformou-se num sítio onde era bem, e até esta história engraçada, onde era bem passar férias, e a minha mãe, diferente do meu pai é um autodidata, um homem muito comunicativo. Não te recordas dele? Recordas? Muito comunicativo. Eu tenho uma costela mais do pai do que da mãe. A mãe era uma pessoa muito mais culta, de uma família, portanto, com outras raízes, e o seu tio, que a minha mãe, entretanto, não tinha morrido o pai e a mãe, tinha sido educada num colégio interno, dominando várias línguas, como na altura se tocava piano e falava francês, não é? E vai passar as férias a Passo de Arcos porque... E os tios decidiram comprar uma casa, que é a casa onde é agora o restaurante brasileiro, o Aquarela do Brasil. Sim. E a minha mãe, no primeiro ano em que veio passar férias a Passo de Arcos, conheceu o meu pai. Conheceu o meu pai, e agora vocês vão ver aqui, a minha vida está cheia de coisas muito engraçadas. Ainda não estamos na década de 40, e o meu pai era divorciado. A minha mãe era uma menina de determinada famílias, muito bem, e que começa a namorar um divorciado. A família disse-lhe logo, não casas com uma pessoa dessas, era o que faltava, e portanto não contes com o nosso apoio porque não vai haver. O meu pai apresentou-se à família, ao tio com quem a minha mãe estava. O tio da minha mãe, nessa altura, era ministro dos Negócios Estrangeiros, e disse, não tens nada da nossa parte porque não vais mesmo casar com um divorciado. E o meu pai disse, olha, eu caso dentro de um ano. E casou no outubro seguinte. E a minha mãe casou sem ninguém no casamento da parte dela. Portanto, em plena épocas completamente diferentes. E veio viver para Passo de Arcos. Não ficou perto da família dela, veio viver para Passo de Arcos, com onde a família do meu pai estava. Eu tenho um irmão 9 anos mais velho do que eu, do primeiro casamento do meu pai. O meu pai é uma pessoa muito para a frente, e vocês vão perceber porque é que ele me levava aos republicanos sendo uma rapariga, porque o primeiro casamento do meu pai, a esposa do meu pai, era cantora lírica. Portanto, já veem tudo isto, estamos no princípio do século XX. Portanto, tudo isto tinha uma influência no campo do teatro. O meu pai sempre gostou muito de teatro, fazia teatro em Passo de Arcos. E, portanto, a minha mãe veio um bocado deslocada em tudo. Veio para uma terra que não era a dela, veio para uma família que era bastante diferente da família dela, e veio sabendo que a família dela não aceitava com o casamento que ela tinha feito. Tá. E daqui nasce uma menina, que sou eu, não é? E que nasce em Passo de Arcos, e ainda a família não estava bem com a minha mãe. A família da minha mãe. Eu nasci em Passo de Arcos e nasci na casa onde vivo. Isso é uma particularidade muito engraçada. Portanto, eu nasci, durmo no quarto onde a minha mãe me teve. É muito giro, porque acho que há de haver muito pouca gente que consegue esta proeza, não é? E, portanto, eu nasci, enfim, o meu pai já tinha um filho, não tinha um interesse muito grande, mas a minha mãe gostaria muito de ter um filho, portanto, foi
depois foi tudo muito bem. E, inclusive, eu acho que eles os dois eram pessoas, à sua maneira, muito diferentes, eram pessoas muito interessadas nos outros. O meu pai, à sua maneira, com a sua facilidade, o meu pai tinha uma grande facilidade de expressão e de falar com as outras pessoas, fossem elas quem fossem. A minha mãe, mais preocupada com o que é que podia fazer pelos outros. Isto deu que o meu pai passasse por uma junta de freguesia, por uns bombeiros, por um clube desportivo. Portanto, em que se inserisse muito bem no que havia de social em Paços de Arcos, do antigamente. A minha mãe, por um facto que também aconteceu interessante, é que eu nasci, tínhamos uma empregada lá em casa, porque não era a altura de ter-se empregadas, não é? Tínhamos uma empregada e a empregada, passado uns meses de eu ter nascido, engravida. E só há o meu pai é que conta a história, lá está. E o meu pai tenta fazer o casamento da empregada, o homem desaparece e aquele menino foi quase que o meu irmão, porque foi sempre muito acompanhado pelos meus pais. E isso vem mostrar à minha mãe que havia meninos que não tinham nem leite, não havia segurança social. Abstenham-se disso tudo. Não tinham leite, não tinham roupinhas, não tinham nada, e isso passava com muita dificuldade. E então juntou-se com a Madame Barata, com uma senhora francesa, e com uma portuguesa, e com um pediatra que havia em Paços de Arcos, e formaram uma coisa que era de proteção às crianças. Eram 12 meninos, tenho uma fotografia linda dos 12 meninos, em que eu tenho um aninho, eles são todos mais pequeninos, em que está tudo com os meninos ao colo, e que foi a inauguração daquilo para os 12 meninos que havia, que eram os canochas. E portanto nasce da ideia da minha mãe, e destas duas outras senhoras, e do médico pediatra, uma coisa que foi conseguir leite de vaca, a quem tinha vacarias, e elas próprias fazerem as roupas para as crianças. E quando eu cito estas coisas, eu cito porque isto foi a grande marca da minha vida. Porque eu não me lembro da minha casa, ou seja, da casa dos meus pais, onde não houvesse uma preocupação de se fazer alguma coisa pelos outros. Havia sempre uma empregada, uma senhora que lá ia à casa cozer e fazer as roupas, os enxovais eram lindos, na minha visão eram lindos, que eram coisas muito bonitas, e portanto trabalhava-se sempre em prol disto. Eu acho que foi a melhor aprendizagem que eu tive para realmente, mais tarde, eu ter percebido de que não vinha cá por cá.